Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já chega deixando o like aí, se inscrevendo no canal que vai estar ajudando muito a gente aí, pessoal. Hoje estamos aqui com o Este Sem Filtro e Nicolas Ferreira, Chiquini e muito mais aí nesse vídeo. Vamos reagir. Bolsonaro, gostaria aí primeiro da sua avaliação sobre essa decisão do ministro Moraes de decretar a prisão domiciliar do ex-presidente. Muito boa noite, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Boa noite. Não passa de uma cortina de fumaça absurda, né? Coincidentemente hoje, pessoal, quando saem aí diversos documentos a respeito de como Alexandre de Moraes e seus assessores tratavam as condenações do dia 8 de janeiro de forma completamente política, vendo que a pessoa postou lá em 2018, pessoas presas por posts sobre a Constituição em suas redes sociais. Quando isso é escancarado, né, para o mundo, simplesmente hoje é decretada a prisão domiciliar de Bolsonaro, não por corrupção, não por rachadinha, não por roubar velhinhos do INSS, não por desviar bilhões, não por nada disso, mas porque ele se comunicou através de uma rede social de outra pessoa. Peraí, o Flávio colocou ele ali para poder, se eu não me engano, até falou algumas palavras ali e vinculou isso na sua rede, e outras pessoas também veicularam isso em suas redes, inclusive canais de televisão, através das suas redes sociais. E aí? Elas vão ser responsabilizadas por isso? E a minha citação chega a ser a mais ridícula ainda, porque não tem link, né, da minha postagem. Eu simplesmente falei algo na manifestação, e quem estava na Paulista e em Belo Horizonte vai lembrar. Eu falei: olha, na nossa democracia, o Jair Bolsonaro não pode falar, mas ele pode ver. Então eu mostro o meu celular, que ele está vendo as pessoas, e também fui inserido por isso. Obviamente que me colocaram ali no bolo pra, por alguma questão política, né? Mas qual é o crime que Jair Bolsonaro cometeu? Agora há busca e apreensão em sua casa, ele praticamente não pode ter celular, assim bem como ali os outros celulares também foram apreendidos das pessoas que estavam ali na sua casa. Ele não pode receber nenhum tipo de visita, ou seja, aniquilaram, né, Jair Bolsonaro da realidade. Quem não está na rede social, quem não pode se comunicar, quem não pode falar com ninguém, é uma pessoa praticamente morta. Tentaram matá-lo, né? E aí virou presidente da República, e hoje, de uma outra maneira, tentam também matá-lo, tirando completamente ele da vida pública. Não pode nem se comunicar agora. Convenhamos, que ditadura confusa, né, pessoal? Ninguém sabe o que pode e o que não pode fazer. Pode veicular na televisão, mas não pode ser na rede social. Se ele fala alguma coisa e uma outra pessoa posta, aquela pessoa não é responsabilizada, mas ele é responsabilizado pelo que a outra pessoa fez. Sim, é uma ditadura extremamente confusa. Então, assim, Alexandre de Moraes, mais uma vez, né, é inacreditável como você se tornou previsível. Muito previsível. Quando você é exposto, quando o rei está nu, quando mostra que você já está completamente desequilibrado, mandando dedo no meio para a torcida, você, um dia depois das manifestações, que não tenham dúvidas, que levou mais de 1 milhão de pessoas na rua em todo o Brasil, em diversos locais, você dá uma prisão domiciliar para um ex-presidente que já não podia falar nem com seu próprio filho, Eduardo Bolsonaro, está com tornozeleira eletrônica, e coisa que nenhum praticamente criminoso aqui no Brasil enfrenta. Então, assim, mais uma vez aqui, eu sei que a audiência está gigantesca aqui, esse vídeo vai rodar também o Brasil. Você não precisa gostar do Bolsonaro para defender a liberdade. Você não precisa ter votado em Jair Bolsonaro para poder defender a verdade e para poder reconhecer os erros de um magistério que está na lista de criminosos, está na lista de violadores de direitos humanos. Não é uma lista de chamada de escola, não. É uma lista onde está pessoas criminosas. E é a primeira pessoa do nosso judiciário e da mais alta Suprema Corte do nosso país que está nesta lista. Ou seja, cadê agora Senado? Cadê a OAB? Davi Alcolumbre, tá de sacanagem? Você aí que foi eleito aí, graças a Bolsonaro, não precisa aqui contar toda a história, mas que foi graças a todo o movimento que foi feito para você se eleger. Você vai fazer isso? Vai se esconder atrás de 30 pedidos de impeachment? Deputado Hugo Mota, onde você está?
Cadê a defesa da Constituição? Seu discurso maravilhoso que você deu no dia da sua candidatura para presidente da Câmara? O AB, que sempre está falando sobre democracia, vocês acham isso certo? Vocês estão com dificuldade somente por não querer dar o braço a torcer? O que esse cara tem com vocês? O que vocês estão devendo para ele? Uma pessoa que literalmente tem abusado da nossa Constituição Federal. São inúmeros crimes que são cometidos. Então, não me assusta nem um pouco isso ter acontecido. Quanto mais honesto nesse país, mais chance você tem de ir para a cadeia de forma injusta. E pelo visto, né, se para se tornar presidente da República tem que ser preso, como Lula, então quer dizer então, que Jair Bolsonaro tem grandes chances de voltar a ser presidente de novo. Deputado, lembrando que também estamos com o advogado Jeffrey Chicchini no programa de hoje, em Oeste Sem Filtro, praticamente 250 mil telas acompanhando o programa neste momento. Eu passo a palavra agora para o Augusto Nunes, pode perguntar para o deputado Nicolas, também para o Chicchini. Augusto, fique à vontade. Não, eu pergunto para os meus amigos, né? O seguinte, é difícil analisar uma mente conturbada, perturbada, e a do ministro é. Vocês acham que ele acredita que não será cumprida a lei americana que o transformou em pária? Tem que dizer para quem. Alguém vai responder? Eu respondo então. Estava esperando o Chiquinho responder. Ele tem um sentimento, né, de ser inatingível, assim como todo e qualquer ditador. É muito claro na história da humanidade, quando você percebe que a Bíblia, né, já nos deixou isso muito claro, né, que a soberba precede a ruína. Então a soberba tem feito ele tomar todos esses mandos, porque até então ninguém tinha conseguido nem o atingir. E eu lembro de uma cena, né, do filme 300, quando ali Leônidas está lutando ali contra o rei Xerxes, e aí ele joga uma lança, ele corta aqui, né, um pouquinho do seu rosto, só para poder mostrar, né, que o Deus também sangrava, né? Ou seja, a lei magnífica está mostrando que semideuses, né, se é que pode chamá-los assim, também sangram, né? Eles também sentem, né? Financeiramente, principalmente no bolso. Agora, eu nunca, não tem na história assim, os americanos recuarem, né? Então, realmente é uma briga que excede, inclusive até o meu próprio entendimento. Não faço parte, né, dessa movimentação das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, mas uma coisa é certa: para poder melhorar, tem que piorar muito. E a gente, de fato, está caminhando, né, nesse caminho de piorar tem bastante tempo. E eu não tenho dúvidas de que mais pessoas cada vez mais estão vendo isso. E uma hora, mais uma vez, a conta chega. Não há mal que dure para sempre. E, de fato, se nós aqui no Brasil, né, não tirando, obviamente, a ajuda, né, exterior, mas a nossa responsabilidade aqui também, como país, ela é muito importante. Não tem condições uma pessoa tomar para si todos os poderes de um país, cometer crimes e ainda por cima sair impune, né? Diferentemente do STF, que condenou Lula por crimes. De fato, esse STF condena Jair Messias Bolsonaro por crimes que ele nunca cometeu, por um golpe fictício e agora, inclusive, simplesmente a grande quebra de cautelar dele ter falado ou aparecido na rede social de outras pessoas. É realmente uma ditadura extremamente confusa, mas que tem um objetivo claro: tirar o melhor jogador eleitoral de campo. Sabem que se ele competir com Lula, é vitória na certa. Então, só ganham de fato mesmo no tapetão. É triste, não tem nenhuma alegria em dizer que nós temos um ministro como Alexandre de Moraes na nossa Suprema Corte. Doutor Chicchini também quer responder a pergunta do Augusto sobre o ministro Alexandre de Moraes? Se ele vai recuar, obrigado, Paulo. Se ele vai recuar ou não, eu já não posso afirmar. Fato é que ele apenas confirma que a lei Magnitsky se fazia necessária. Lei que foi aplicada a 675 pessoas. Só 675 pessoas no mundo foram declaradas como violadoras de direitos humanos por essa lei. E hoje ele apenas confirma que essa lei se fazia necessária. Veja que o Brasil vive hoje uma ditadura sui generis. É a primeira ditadura do mundo feita
pelo Poder Judiciário. É a primeira ditadura da história do mundo que quem coordena é um ministro da Suprema Corte. Não há que se falar em Estado de Direito. Em Estado de Direito, o juiz aplica a lei criada pelo povo. Isso é um estado de exceção. A lei está sendo desconsiderada, criam as próprias regras e não há que se falar em tripartição de poderes. O Brasil, hoje, ele é definitivamente um país de um único poder. O Brasil está sendo governado por um poder que não foi criado a governar. Nós vivemos, gostem ou não, assim como o deputado Nicolas acabou de dizer, gostem ou não do Bolsonaro, não é mais uma questão política. O Brasil não é mais um Estado democrático de direito. Aceitem isso! O Brasil se tornou definitivamente um estado de exceção que utiliza a caneta para perseguir opositores políticos. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes se vingou de Jair Messias Bolsonaro e o mundo está vendo isso, Ana Paula. 258 mil telas neste momento acompanhando Sem Filtro. Agradeço muito a sua audiência, ao advogado Jeffrey Checchini, também ao deputado Nicolas Ferreira. Deixa eu incluir, Piotr também tem pergunta para os nossos convidados? Eu pergunto agora ao deputado Nicolas. Deputado, boa noite uma vez mais. A oposição foi proibida de trabalhar recentemente nesse recesso branco. Amanhã, em tese, acabou esse recesso e a oposição vai estar lá. A minha primeira pergunta para o senhor é: o que a oposição pretende fazer amanhã? E segundo, o senhor vai levar, até porque o senhor citou o discurso do Hugo Mota, vai levar uma Constituição, aquela do doutor Ulisses, para ele reler? Porque parece que ele já se esqueceu o que está escrito na Constituição. O problema, Piotr, não é nem a Constituição, né? O problema é quem a interpreta. E geralmente é só uma pessoa. Pode usar aí a Constituição para peso de livro, para poder segurar a porta, porque não vale mais de porcaria nenhuma aqui no nosso país. É deputado sendo criminalizado por falas, ferindo o artigo 53, enfim, ministros do Supremo atuando politicamente, inclusive ligando para deputados e senadores para poder interferir em eleições presidenciais de cada casa, ministro do STF dando opiniões fora dos autos, enfim, é um nível de absurdos que pode jogar a Constituição fora, não adianta nada. Eu sou formado em Direito, inclusive tenho aqui um livro aqui na minha estante, Direito Constitucional, do ministro Alexandre de Moraes, que, sinceramente, parece que foi outra pessoa que escreveu. Agora, o que nós podemos fazer frente a uma ditadura? Eu estou me fazendo essa pergunta já tem alguns meses, se não anos, de que o que nós podemos fazer frente a uma ditadura. Nós vamos fazer uma PEC para poder limitar o poder de um criminoso. É como se eu abrisse o Código Penal quando alguém fosse me roubar e falasse: olha, de acordo com o artigo tanto, você não pode me roubar. Aí o criminoso ia falar: agora eu tenho conhecimento da lei, não vou cometer ilegalidades e não vou te roubar. Então, o que nós iremos fazer? Confesso, é algo muito, muito complexo do que há a ser feito, porque qualquer medida contra uma antidemocracia vai ser considerada antidemocrática. Então, nós vamos colocar na mão deles, que fazem parte do sistema, para resolver. Então, amanhã, estou saindo daqui 4 horas da manhã para poder estar em Brasília. É o voo que eu pego toda semana aí para poder chegar em Brasília. E com certeza vamos ter reuniões para poder traçar alguma estratégia do que nós iremos fazer, né, como Congresso, para poder parar isso. Agora, infelizmente, em uma ditadura, nós temos poderes ilimitados. Eu tenho dito aqui esse exemplo, que eu acho que clarifica mais na mente das pessoas, que é como se as pessoas cobrassem o jogador de fazer gol, né, para o seu time. O jogador vai lá e faz gol, mas quando acaba a partida, o juiz fala: olha, seus gols estão invalidados, na verdade quem ganhou foi o outro time. É falta de estratégia do time? É falta de competência do jogador? Não. É porque o juiz extrapola a sua competência. E aí nós vamos fazer o quê? A torcida vai invadir o campo? Eu vou lá e vou agredir o juiz? Eu vou recorrer ao quem? A CBF? Entende? É complicado. Então eu espero realmente que nós tenhamos algo que possa fazer. Se alguém, inclusive, tiver alguma sugestão, eu topo qualquer coisa
para poder, de fato, restabelecer a democracia aqui no nosso país. Muita gente acaba falando 1 milhão de coisas que não vai dar certo, né? Ou que coisas que realmente só ficam no âmbito das ideias, mas ninguém muitas vezes apresenta, de fato, uma solução concreta para o que ser feito. E eu sou muito humilde de reconhecer que contra uma ditadura eu ainda não tenho a estratégia do que nós podemos fazer. Deixa eu aproveitar o gancho do deputado Nicolas, falou a quem recorrer, doutor Chiquini, e voltar com o senhor. Essa decisão do ministro Moraes de decretar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, ela pode ser contestada, ele pode recorrer, eu sei que vai recorrer ao próprio ministro, mas pelo menos para formalizar o que está acontecendo, quais seriam as alternativas nesse momento agora para o ex-presidente? Até porque as medidas restritivas, elas são bastante confusas, a gente já tinha comentado. Ele pode conceder entrevista, mas não pode usar rede social, ninguém pode retransmitir, pode ser por escrito, mas não pode ser publicado em rede social, então é bastante confusa. O deputado Nicolas usou uma videochamada ali, acredito eu, imaginando que estava dentro das medidas restritivas propostas, ou impostas, melhor dizendo, pelo ministro Moraes. Ainda assim, na visão do ministro, elas foram violadas. O que é possível fazer nesse momento? Deixa eu registrar. Fala pessoal, estamos lendo aqui uma notícia aqui no Conexão Política, pessoal. Pá, que merda que eu fiz. Mais uma baixa. Globo News demite Mauro Paulino, analista de dados de pesquisa eleitorais. Jornalismo foi desligado junto a Daniel Lima e Elaine Cantanhede. Ex-diretor-geral do Datafolha, jornalista, comentarista político Mauro Paulino, analista de dados de pesquisa eleitorais, foi demitido nesta segunda-feira, dia 4, pela Globo News. Ele foi dispensado no mesmo giro que a apresentadora Daniela Lima e colunista Elaine Cantanhede. Sociólogo de formação, Mauro Cid trabalhou por 35 anos no Instituto Datafolha, onde se formou na direção e tornou-se o nome nacional da interpretação de pesquisa de opinião, comportamento eleitoral. Ele entrou na Globo News como comentarista política em junho de 2028, durante o governo de Jair Bolsonaro, no período marcado por intensos ataques a pesquisas eleitorais. No ano passado, Paulino precisou se afastar temporariamente do vídeo por questões de saúde e ficou cerca de 4 meses fora do ar, e retornou ao canal no fim de 2024, recebendo apoio público e colegas espetaculares. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam aí, pessoal, de deixar o like, se inscrever no canal. Aqui os ministros aqui aparecendo, Carmelo Fux divididos aí, pessoal. Vamos ver aí quem que vai aprovar essa lei aí, aprovar essa ordem de Bolsonaro, porque ele vai ter que jogar num Planalto lá e vai ter que fazer a votação ele faz isso para não ficar o peso só para ele, né? E aí vamos ver se o pessoal vai tudo votar com ele, pessoal. Vamos ver se o STF tá dividido aí. Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e até a próxima, pessoal. Pessoal, lembrando do sininho de notificações e do like, né? Agora sim, falou, obrigado.